Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Andréa Constantino, do canal Ortodontia na Prática, e vim hoje dar sequência à nossa série, Os Segredos da Colagem do Aparelho Ortodôntico. Hoje nós vamos falar a respeito das bandas e tubos, seleção e posicionamento. Nós já deixamos aqui no canal um conteúdo a respeito dos brackets, mostrando a anatomia, como é a estrutura básica do bracket. Também deixei um vídeo já mostrando a colagem propriamente dita. Deixei também um vídeo falando do Engel e do Andrews, que são dois grandes nomes da ortodontia. Então, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhadinha. Aproveita esse momento, para dar um like, para se inscrever se estiver gostando do conteúdo, tá? E ativa o sininho que sempre que eu postar conteúdo novo vocês vão receber, tá certo? Então, vamos lá, dando continuidade, bandas e tubos. Mas, professora, bandas, hoje com os tubos de colagem a gente ainda utiliza bandas? Utiliza sim, Algumas vezes por necessidade do próprio aparelho, como por exemplo, quando a gente precisa colocar um aparelho de Haas ou de Hirax, um disjuntor. Quando a gente precisa instalar no paciente uma barra transpalatina, que vocês também vão aprender aqui no canal como é que faz, ou um arco lingual, tá? Ou naqueles pacientes que a estrutura dentária já está comprometida, que tem restaurações extensas na face vestibular e o sistema adesivo não fica 100%. Então é legal a gente colocar ali uma bandinha, tá? E também porque precisa para o portfólio, do ortodontista, tá certo? Então vamos começar aprendendo sobre a estrutura básica da banda, ou do anel. Também vocês vão encontrar na literatura anéis, tá? Ortodônticos. Eles vêm com a numeração, porque os tamanhos são variados, os tamanhos dos elementos dentários são variados, variam de indivíduo para indivíduo, muitas vezes varia até dentro do próprio indivíduo. A gente seleciona um anel para um lado e é um tamanho e o lado oposto vai ser outro, tá? Então eles vêm com essa marcação L e U, L para referenciar as bandas do arco inferior, L vem do lower, do inglês, lower. Então aqui seria uma banda do arco inferior, 38,5. E aqui as bandas do arco superior, elas vêm com um Uzinho, tá? De upper, do inglês também. Então nós temos numerações variadas, tá? Esse é o primeiro tópico para vocês. A segunda observação que a gente precisa fazer é quanto a essa concavidade que a banda tem, na região proximal. Ela fica para a região interproximal, para exatamente proteger aquela região do colo, para ela não entrar no espaço biológico. Então, a porção que fica para a oclusal ela é mais reta e a porção que fica para a cervical ela tem essa concavidade, tá? Então, por exemplo, esses anéis aqui, essas bandas seriam para o arco inferior, visto a concavidade dessa região. Lembrem-se, a região que tem a concavidade fica sempre voltada para a proximal, certo? Próximo tópico, próxima observação que a gente precisa fazer é a respeito desse picote. Esse picote ele fica ou para a região vestibular ou para a região lingual, tá? Então, como o molar inferior ele tem 3 cúspides, a gente convenciona que esse picote fique para a lingual e a parte lisa fique para a porção vestibular. E no arco superior a gente convenciona que o picote fique para vestibular, tá? Já que nós temos só 2 cúspides, certo? Isso tudo é para facilitar o posicionamento adequado, tá? Então assim, não importa muito se você vai voltar para vestibular ou para lingual. O interessante é que fique para uma dessas duas faces, que é para não ficar para interproximal e não invadir o espaço biológico, tá ok? Os tubos, Os tubos eles vão ser soldados às bandas, E vão trabalhar como se fossem brackets, Eles vão dar a movimentação, São a parte passiva também, assim como os brackets, Mas por onde o fio vai passar, permitindo a movimentação do elemento dentário. Nós temos basicamente 3 tipos de tubos, O tubo simples, tubo duplo e o tubo triplo. E temos também um tubo lingual. A gente vai ver um pouquinho, a respeito deles. Esse aqui é um tubo com gancho. Nós temos com gancho e sem gancho. Geralmente o gancho ele fica voltado para a cervical e para a distal e é utilizado para fazer o apoio de acessórios, como por exemplo os elásticos intermaxilares. Aqui nós temos um tubo duplo, Então perguntam assim, professora, e qual é o orifício que o fio vai passar? Nos tubos duplos, geralmente vai passar no que está mais para a oclusal, tá? Esse outro tubo ele é chamado de tubo acessório, que vai ser preciso, para mecânicas com cantilevers, para mecânicas com arco básico de rickets, tá? Vocês também vão aprender aqui no canal. E às vezes a gente precisa de um tubo com orifício maior, que é o tubo para PLA, em vez de ser,
um slot semelhante ao slot do principal, ele é um slot redondo para poder acoplar a PLA. Dessa forma aqui, tá? Esse tubo redondo. Esse tubo é um tubo de 3 orifícios, né? Um tubo triplo, tá? Então aqui a gente tem como colocar o fio principal, o fio acessório, ainda colocar uma estrutura como, por exemplo, o AEB. Nos tubos triplos, o orifício que vai passar o fio ortodôntico é o central, tá? Diferente do duplo, que vai ser o oclusal, que vai mais para o oclusal. Um exemplo para vocês do tubo lingual, né? Ele é soldado à banda na porção lingual para fazer o suporte, né, de um aparelho acessório, que é a barra transpalatina. A barra transpalatina, ela é utilizada para corrigir pequenas giroversões, para fazer intrusão ou ancoragem, tá? A gente também vai ver aqui no canal. Assim como os brackets, né, os tubos, eles têm duas modalidades, os tubos para soldagem e os tubos para colagem. Nesse momento, agora a gente está vendo o tubo para soldagem, que é esse tubo que tem a estrutura lisa, tá? Ele não tem aquela malha para pegar a resina. Então precisa ser assim lisinho para poder o fluxo de solda passar, né? E ele ficar fixo à estrutura do anel. Antes de colocar a banda, a gente precisa fazer o preparo, né, do paciente. Para isso, a gente vai precisar utilizar os anéisinhos separadores, tá? Nós temos em duas cores, tem um verde e tem um azul, eles mudam, né, de tamanho e eles servem para poder criar um espaço para a banda poder entrar, tá? O que acontece? Os dentes, eles têm um ponto de contato, né? O ponto de contato impede que a banda desça. Então a gente precisa colocar primeiro os elásticos para poder fazer a separação, tá? Esses elásticos, eles ficam em posição por torno de 3 dias para poder ter uma separação conveniente. Então o paciente vem para o seu consultório, coloca o elástico separador, né? Espera 3 dias e volta para a gente poder fazer seleção, né, e cimentação da banda, tá? Eles vêm assim, né, em unidadezinhas separadas num saquinho, e a gente vai fazer o preparo com o fio dental. Passa um fio dental para um lado, outro para o outro, para permitir que a gente estique, né? E esticando a gente consegue passar ele por dentro do ponto de contato, tá? Então a gente vai distender, vai esticar. E aqui a gente vem, né, e passa, coloca ele entre os elementos que precisam ser separados. No caso aqui é um primeiro molar, então eu vou colocar na mesial e na distal desse dentinho, certo? Então coloquei, distendi. Esse elástico, ele não pode ficar abaixo do ponto de contato, ele tem que ficar circundando o ponto de contato, tá? Porque se você deixa abaixo, se ficam aqui as cristas, né, o elástico fica abaixo, ele pode subir pelo periodonto, então tenham muito cuidado. Certo? Então, colocado no lugar, a gente vai remover o fio dental, né? E fica lá o elástico. Coloquei na mesial, eu preciso também colocar na distal. Deixo o elástico posicionado 3 dias, quando o paciente volta ao consultório, você remove, tá? Esses elásticos com uma sonda exploradora ou com a própria pontinha do brunidor de bandas, você pode fazer isso. Na hora da adaptação da banda, você precisa utilizar um mordedor, né? Você vai colocando na borda da banda, pedindo para o paciente morder, vai mordendo, a banda vai se adaptando. Ao término da adaptação, né, nós precisamos ter face oclusal livre e também uma porção da face cervical, tá? Essa banda ela não pode ficar esquemiando os tecidos e nem pode ficar para fora das cúspides, né, para que o paciente, quando morda, tá, não fique tocando na banda. Então, essa é a conformação ideal, né, da banda para o elemento dentário. Uma vista oclusal, o que é que a gente vê, né? Como ela vem de fábrica de um formato só, a gente precisa adaptar ela ao dente. Então aqui a gente ainda tem sobras, e essa banda ela precisa ficar bem justinha, né? Para poder pegar o mínimo de cimento possível, tá? A gente tem que primeiro dar a ela uma adaptação mecânica mais próxima do 100%. Então a gente vai utilizar esse instrumental que chama brunidor de banda. Brunibanda, professores, parece restauração de amálgama, não é do tempo de antigamente. É aproximadamente isso, né? Você vai fazer essa fricção na superfície para poder adaptar ela bem direitinho à superfície do elemento dentário. Então aqui, ó, como fica depois, né, da brunidura. Toda adaptada, né, o mais próximo do 100% possível. E aqui para vocês verificarem, né, antes da gente brunir, tinha esses espaços. E depois, né, que ela fica totalmente adaptada à estrutura do dente.
Próximo passo é marcar a posição onde o meu tubo vai ficar, né? O tubo ele precisa ficar no centro da coroa e a entrada do tubo ele fica no centro da cúspide mesovestibular. Então, para isso, né, a gente marca esse centro da cúspide mesovestibular com um marcador permanente. Marcado, né, esse ponto, a gente vai passar para o próximo, que é a altura. A altura a gente marca com a estrelinha de Bone. Lembra lá na primeira aula eu falei da estrelinha de Bone? Ela tem, né, uma ponta bem pontiaguda que permite riscar a superfície da banda para a gente poder colocar. Essa marcação vai ser exatamente aquele tubo principal onde o fio vai passar, tá certo? E assim a gente consegue alinhar, nivelar e corrigir giroversões. Após, né, essas marcações, a gente vai seguir para cimentação, né, para soldagem do tubo e para cimentação, que vai ser tópico do próximo vídeo. Até mais!